Fran, sua família, todos os irmãos que se fazem, que eu me sinto família de vocês, irmãos. Pelo menos eu penso assim, nos seus irmãos. Talvez os irmãos olhem e dizem, não aceito o pastor Esmeralda, mas eu tenho como meus irmãos, como parte da minha vida, e nós estamos caminhando para o mesmo céu. Abra sua Bíblia, Evangelho de Marcos, o capítulo de número 5. Enquanto os irmãos procuram, dizer da minha gratidão a Deus pela vida de todos vocês que estão aqui nessa noite para fazer este culto ao nosso Deus. Marcos capítulo 5, os irmãos encontraram? A partir do verso de número 1, diz o texto: E chegaram à outra margem do mar, a província dos Gardarenos. E saindo ele do barco, lhe saiu logo ao seu encontro dos sepulcros um homem com espírito imundo, o qual tinha sua morada nos sepulcros, e nem ainda com cadeias o podia alguém prender, porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram feitas por ele em pedaços, e os grilhões em migalhas, e ninguém o podia amansar. E estava sempre de dia e de noite, clamando pelos montes e pelos sepulcros, e ferindo-se com pedras. E quando viu Jesus ao longe, correu e o adorou. E clamando com grande voz, disse: Que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Verso 8, porque lhe dizia: Sai deste homem, espírito imundo. Amém? Agradeço os irmãos pela atenção dada à leitura da palavra de Deus. É noite de domingo e nós estamos em um culto com o nome de família, um culto de família, e a palavra que Deus colocou ao meu coração é esta, inserida no capítulo 5 de Marcos. Às vezes as pessoas, ao ouvir a leitura, dizem: o que tem a ver? O que Deus quer para nós nessa noite acerca desse assunto, acerca desse texto que ora acabamos de ler. O texto inicia dizendo que eles chegaram à outra margem do mar. Olha a importância que, ao descrever, ao noticiar, Marcos diz que eles chegaram. Ele dá uma importância, um ênfase muito importante, porque eles chegaram. E você só entende essa expressão de Marcos quando você vai ao capítulo 4 e você percebe que Jesus havia passado todo um dia inteiro pregando, ensinando à margem do lago, a praia. Jesus, ele tira um dia a ensinar. E a Bíblia diz que uma multidão muito grande, muito numerosa, vem até ele. Aquelas pessoas sedentas de ouvir a palavra de Deus, aprender, ser ensinado, instruído pelo próprio Jesus. Havia uma sede muito grande daquele povo em receber esta palavra, que era uma palavra poderosa, irmãos. Até então não havia outro que tinha palavras tão poderosas como Jesus, e a multidão era faminta e desejosa a ouvir os ensinamentos de Jesus.
Mas a Bíblia diz que já sendo tarde, a multidão ainda estava recebendo o que Jesus estava entregando, mas em dado momento da pregação, Jesus ele para o sermão, Jesus para a mensagem, Jesus para a pregação, e ele agora se volta aos discípulos e diz assim: passemos para a outra banda do lago. Eu sei que pregar para a multidão é muito gostoso, irmãos. Cantar, fazer algo em uma multidão ali é prazerosa, dá prazer para o pregador, dá prazer para quem vai cantar, para quem vai ministrar. Quanto mais multidão, mais dá gosto ao ministrante. Só que eu percebo que Jesus é a mesma importância que ele dá para uma multidão, ele também se importa com uma única vida. Porque o que os discípulos estão vendo ali, Gabriel, é uma multidão que está dizendo: prega mais, Jesus, ensina mais, Jesus. Só que só Jesus sabe que do outro lado do mar, do lago, tem uma alma, tem uma vida que está debaixo do jugo de Satanás. Jesus sabe que aquela multidão que foi alimentada naquele dia está abastecida da palavra, mas que também do outro lado há vida que precisa também ser alcançado por esta palavra. E eu começo essa pregação nessa noite dizendo: o Deus que fala com você aqui é o Deus que vai lá na tua casa, lá na tua família, lá no teu povo, para levar a mesma palavra. Jesus disse assim: passemos para a outra banda do lago. E a Bíblia diz que quando eles entram, Jesus vai dormir. Ele deita em uma almofada, vai dormir. E em um momento da viagem, em um momento do trajeto, a Bíblia diz que se levantou uma tempestade muito grande. Os irmãos conhecem essa história. Essa história é conhecida de todos. Levantou-se uma tempestade muito grande, ao ponto deles pensar: vamos perecer, vamos morrer. Olha, irmãos, que ali havia homens peritos, homens experimentados no alto mar, homens experimentados com ondas, com água forte, com aquela situação, mas naquele dia a situação era diferente. Eles não haviam nunca passado por aquele momento de transtorno, porque quando eu leio o capítulo 4 de Marcos, eu percebo e entendo que há lutas, há adversidade, há problemas que a gente pode resolver com as nossas forças. Tem situação que você consegue resolver com a tua sabedoria, com o teu entendimento, com o teu intelecto, com as tuas habilidades humanas. Mas tem situação que é só Jesus que vai resolver. E essa noite eu quero dizer: descansa o teu coração. Não importa a tempestade, não importa a fúria do mar, não importa o alevante que veio e você está dizendo: pastor, dessa aqui não vai suportar, não vou suportar, eu vou perecer, a minha casa vai cair, eu vou naufragar. Mas eu tenho uma palavra de Deus dizer: descansa, porque o Deus que te assegurou a travessia, Ele está contigo no barco, Ele não vai deixar naufragar. Deus não te trouxe até aqui para você ser envergonhada. Deus não te trouxe até aqui para você naufragar. Deus não te trouxe até aqui para a sua vida se acabar no meio deste mar, no meio deste ano. Eu quero dizer, enquanto a notícia é tragédia, enquanto a notícia é prisões, é perseguições, descansa no Senhor, porque Ele garante o teu barco. Ele garante a tua travessia. Ele garante a tua chegada do outro lado.
Teve todo esse contexto, irmãos. Teve toda esta situação. Mas o texto diz assim: chegaram do outro lado. Diga glória a Deus por isso. Diga glória a Deus por isso. Eles chegaram do outro lado. Empurra alguém, mexe com alguém, diga assim: glória a Deus que você chegou aqui essa noite. Eu sei que você vem debaixo de lutas. Eu sei que você vem debaixo de situações. Talvez há uma guerra na tua casa, há uma luta no casamento, há um problema familiar, mas você veio aqui essa noite, chegou aqui, e o Deus da palavra está dizendo contigo essa noite. Chegaram do outro lado, a província dos Gadarenos. A Bíblia diz que logo que Jesus saiu do barco, saiu ao seu encontro o homem endemoniado, um homem violento, irmão Eufrânio, um homem agressivo, um homem que tocava o terror naquela região. O texto diz que por muitas vezes ele foi preso, com grilhões, cadeia, e ele rompia, ele quebrava, ele tornava em nada. Tamanha era a força maligna naquele homem. Aquele homem tocava o terror na região missionária. Aquele homem era muito violento. Todos, ao olhar para aquele homem, temiam, corriam, passavam longe. Mas eu quero dizer, Jesus foi ao encontro dele naquele dia. Aquele homem que havia se afastado da sua família. Os demônios haviam tirado ele do laço familiar. Os demônios haviam tirado ele do ciclo de família e levado ele a andar e a viver em lugares impróprios, lugares imundos. Aquele homem deixou a sua casa, deixou o seu habitat natural, deixou a sua família por causa de demônios na vida dele. Mas eu quero dizer que Jesus, ele vai ao encontro dessas pessoas que estão debaixo de tormentas malignas. Esse homem violento, logo que Jesus pisa na praia, ele sai ao encontro de Jesus. Pastora Tatiane, a Bíblia diz que quando Jesus pisou na praia, o homem agressivo, o homem violento, o homem que tocava o terror, dobrou-se de joelho aos pés de Jesus. Quando Jesus, ele chega, irmão, valente, ele se prostra diante do Senhor. Quando Jesus chega naquele lugar, naquela região, até então dominada por aquele homem endemoniado que se dizia mandar, era o principado, era o poderoso da região, mas chegou ali naquele dia alguém mais poderoso, que aquele homem. E ele se encurvou, porque diante do Senhor não tem gigante. Levanta a tua mão assim. Diante de Jesus não tem valente. Diante do Senhor não tem ameaça, não tem ameaçador, aleluia. Vai se encurvar, vai se prostrar, vai ter que bater com a cara na terra, vai ter que se encurvar e dizer: este aí, o teu Deus é maior, o teu Senhor é maior, Ele é maior do que tudo, Ele é maior. E ele se encurvou,
Jesus não havia dito nada. Jesus não havia levantado mão, só pisou na praia, só pisou na terra. Quando Jesus desembarca daquele barco, ele pisa, ele tem um contato com aquela terra. O valente agora veio e teve que se prostrar, teve que bater com a cara na terra, reconhecendo e mostrando que quando ele chega, aleluia, ele cessa todo valente. Jesus está autorizando eu dizer para alguém: não te preocupa com a ameaça, não te preocupa com o valente, não te preocupa com o gigante, não te preocupa, porque se tu colocar Jesus aí nessa história, nessa situação, todo valente vai cair por terra esta noite. Esse homem havia sido abandonado pela sociedade. Esse homem havia já sido rejeitado. Alguém olhava e dizia: não tem mais jeito, não tem mais solução, é causa perdida, é causa perdida. Mas eu quero dizer, o Deus que estava do outro lado falando para uma multidão, alimentando uma multidão, olhou para a situação daquele homem na sua onisciência e disse: é uma alma, está cativa, precisa que eu vá resgatá-la também. E Deus me trouxe aqui essa noite para dizer: Ele vai atrás de alguém da tua família hoje. Eu vim aqui pregar só para quem é família, só para quem serve ao Deus de família. Ele foi atrás de uma alma, ele foi atrás de uma vida, ele dá valor, sim. A Bíblia diz que aquele endemoniado, aquele homem que vivia nos sepulcros, que se feria com pedras, ele prostou e ele adorou Jesus. Está aí na sua Bíblia isso? Ele adorou Jesus. E eu vejo a importância. Eu queria ser cantor, irmãos. Eu digo para a Maiara, eu digo para todo mundo: eu queria ser cantor. Eu acho lindo, eu acho maravilhoso. Mas eu não tive essa misericórdia alcançada de cantar. Eu louvo a Deus quem canta, prega, ministra, tira oferta, faz tudo. Eu só isso que Deus falou, é só isso. Mas quando aquele homem adorou, quando aquele homem prostrado adorou, Jesus disse: sai deste homem, espírito imundo. Eu quero dizer para você nessa noite, enquanto nesse culto eu adorar, enquanto nesse culto você adorar, há uma palavra de ordem saindo deste altar dizendo: sai do filho dela, sai do esposo dele, sai doença, sai enfermidade. Enquanto nós aqui adorarmos a ele, o Senhor dos exércitos, ele se levanta e diz: sai da casa dele, sai do trabalho dele. Enquanto nós adorarmos a Deus, aleluia, ele vai ordenar todos os demônios que perturbam, que assola a tua casa, que assola a tua família, que assola o teu casamento. A ordem é: sai. Porque diante da adoração, como foi dito aqui, aleluia, não tem como não ter o operar de Deus. Diante de uma adoração sincera, genuína, de coração, não tem como Deus ficar parado, não. Ele trabalha, ele solta a palavra de ordem, ele começa a quebrar cadeias. Não importa onde está alguém da tua casa, pastor, está no mundo das drogas, está na prostituição, está no alcoolismo, está na vida da bandidagem, da criminalidade, não importa. Enquanto você mãe, enquanto você pai, enquanto você irmão, irmã, adorar a Deus, ele vai dizer: sai do irmão dele, sai do pai dela, sai da irmã, sai da mãe, sai da casa. Enquanto nós adorarmos a ele, a palavra de ordem é de libertação das almas. Aleluia.
Derrai de Bernácia. Porque enquanto ele adorou, aleluia, Jesus disse: sai deste homem, espírito maligno, sai deste homem. Aleluia. Até aquele momento, este homem estava debaixo de uma opressão maligna, debaixo de uma tormenta satânica, debaixo da opressão do diabo. Mas quando ele adorou aquele certo, deu certo, Jesus disse: sai. Eu quero dizer que essa noite eu dobrei meu joelho ali, o orador da hora de Senhor, liberta vidas essa noite. E eu tenho uma notícia boa para dar para todos aqui. Enquanto o culto está acontecendo, Deus está indo lá na boca de fumo, lá no boteco daquela cidade, ou dentro de um prostíbulo. Quem disse que Jesus não entra lá? Ele entra, e Ele vai buscar alguém da tua casa, alguém da tua família, alguém dos teus descendentes. O crente não entra nos lugares impróprios, nos lugares imundos, mas Jesus, Ele vai. Se tem uma alma lá, se tem uma vida lá, se tem alguém da tua casa lá, se tem alguém da tua família lá, Jesus está dizendo: eu vou hoje ao encontro dele, eu vou hoje ao encontro dela. Esse final de semana vai ser o último final de semana que alguém da tua família esteve no lugar impróprio, nos lugares imundos da vida, porque esta noite Deus está libertando. Levanta a tua mão e adore Ele por um minuto. Levanta a tua mão e adore Ele por algum tempo, aleluia. Começa a adorar, porque na tua adoração Deus está trabalhando, na tua adoração Deus está quebrando o laço, na tua adoração Deus está rompendo, aleluia. Eu vou falar uma coisa aqui que eu tenho vergonha de dizer, irmãos, mas eu estou pregando e eu não sou muito de falar da minha vida, porque se eu for falar da minha vida você desvia, você não quer. Eu gosto de falar de Jesus. Eu louvo a Deus de quem conta a história da vida dele, conta, a mensagem é a vida dele. A minha eu continuo pregando Jesus, mas eu vou falar um pouco da minha. Eu me lembro na minha juventude, nascido de igreja, filho de pastor, mas na juventude, na empolgação, nas amizades erradas, eu fui no mundo. E eu não era de beber. Mas antes de eu chegar lá, eu comecei a ter aquelas noitadas no Brasil. E comecei a achar bom. Mas toda madrugada que eu chegava em casa, eu só me lembro quando eu estava mais apagado do que acordado, minha mãe botava a mão e disse: é teu, Senhor. É do Senhor esse meu filho. Ela nunca levantou uma palavra de maldição. Tu não vai prestar, não. Ela abençoava no nome de Jesus. E eu me lembro que um dia eu saí do meu trabalho, e era por volta de 1 e pouco da manhã. Eu não era de beber, nunca gostei. Naquele dia, não sei o que foi, eu bebi. E eu me lembro que eu tirei a camisa, que cena feia. E eu tirei a camisa e comecei a dançar numa sala de uma casa do amigo. De repente um vento entra naquela casa e sopra contra mim. E eu disse: meu Deus, o que é que eu estou fazendo aqui? Isso aqui não é o ambiente que o Senhor me trouxe. Eu imagino que naquela madrugada, a minha mãe lá em casa, ela estava dobrando o joelho dizendo: aonde eu não vou, o Senhor vai hoje, Deus. E o que eu não posso fazer, o Senhor faz. E eu acredito que a oração daquela mãe, a adoração daquela mãe, rompeu ruas, rompeu bairros, rompeu lares, e chegou aonde estava o filho dela. E naquele dia, parece que eu acordei do sono e disse: amanhã eu volto para a igreja e me reconcilio. Desde então, a minha vida foi servir
e fazer a vontade de Deus. O que eu quero dizer com isso é que não importa onde alguém da tua casa está hoje, adore a Jesus, apresente a Jesus, porque aonde a tua mão não vai, o que a tua palavra não deu jeito, o que o teu jeito de pai, de mãe não conseguiu fazer, o poder do Senhor Jesus é capaz de romper esta noite, romper este culto, romper este país e chegar aonde alguém da tua família está e libertá-lo das prisões de Satanás. Jesus liberta aquele homem. Liberta, e eu vou encerrar a mensagem porque eu quero orar por família, por vidas aqui. Jesus liberta. E o povo daquela região, ao ver aquele homem libertado, transformado, disseram para Jesus: vai embora daqui que nós não te queremos aqui. Nós não te queremos aqui. Vai embora, Jesus. E quando Jesus entra no barco para ir embora, aquele homem liberto, ele disse: deixa eu ir com vocês. Deixa eu te seguir, Jesus. Aonde tu fores, eu vou também. Permita que eu vá. Só que eu vejo Jesus liberar uma palavra dizendo assim: volta para sua casa, volta para sua família e anuncia todas as coisas que Deus fez. Sabe o que eu aprendo aqui com Jesus, irmão? Satanás, ele separa famílias, ele tira filho, ele tira pai, ele tira mãe, ele separa casamento, ele tira o habitat natural da família, do homem, da mulher, ele separa um do outro, um dorme no quarto, outro dorme no outro, quando não sai de casa. Satanás é especialista em dividir família, em separar família. Satanás é especialista de tirar o filho de casa, levar para um mundo errado. Mas eu quero dizer que Jesus é especialista em reconciliar família. Ele reconcilia filho com pais, ele reconcilia marido com esposa, ele reconcilia esposa com marido. E esta noite eu estou pregando que o que o diabo fez na tua casa, na tua família, Jesus vai reverter o quadro e vai, aleluia, mandar de volta. O filho vai voltar para casa, o marido vai voltar para a esposa vai voltar para o esposo, porque a obra de Deus é regeneração, é restauração de família. Aleluia. Eu imagino aquele homem voltando, irmão. Eu gosto de conjecturar a Bíblia. Eu fico chorando sozinho. Eu choro ao ler a palavra. Eu imagino aquele homem voltando o mesmo caminho que Satanás tirou. Fez ele percorrer o caminho dizendo: vai embora da tua casa. Agora aquele homem vai voltar o mesmo trajeto. E quando ele se depara com o seu vilarejo, a sua casa, o seu bairro, alguém olha de longe dizendo: não pode ser ele, é ele mesmo. Aleluia. Alguém fica surpreendido: quanto tempo tu habitou no sepulcro, tu habitou nesses lugares imundos. Mas ele disse: Jesus encontrou comigo e eu estou voltando para minha casa. Jesus encontrou comigo, eu estou voltando para minha família. Deus restaurou a família daquele homem. Deus vai restaurar a tua família também. Não importa o que aconteceu, não importa os dilemas, os traumas, dificuldade, tudo que você tem passado, vivenciado, o Deus que libertou o gadareno vai libertar também a tua família. Fica de pé. Fica de pé. Nós estamos em um culto de família. Talvez quem era para estar do teu lado não está hoje. Talvez quem era para ser a sua companhia do culto, ele está em outro lugar hostil, ambiente imundo. Mas eu quero dizer, pode marcar o banco. Coloca uma fita dizendo: vai ser aqui,
Vai ser neste lugar, meu filho, meu marido, minha família vai tomar posse. Este lugar é reservado para minha família. Pode marcar território, pode tomar posse da bênção, porque eu vim liberar a palavra nessa noite. Que Deus, assim como alcançou tua vida, vai alcançar tua família também. Assim como Deus restaurou a tua família, vai restaurar a família do teu amigo, do teu parente, dos teus irmãos também. Deus vai fazer. Toca nessa mulher aí, chama ela aqui na frente. Isso, vem aqui na frente. Eu quero orar por vocês. Vem aqui, irmãos, na frente. Vocês que querem oração, vem aqui na frente. Não perca a oportunidade. Pastora, atravessa do outro lado e pega na mão desta mulher. Segura na mão dela. Porque o que Deus me revela acerca desta mulher é uma vida de muitas batalhas. Desde a sua juventude, batalhas e mais batalhas. Ela vem de guerra após guerras. Deus me mostra cicatrizes de muitas batalhas que ela atravessou. Mas o Senhor diz assim: como eu sou com esta mulher que pega na tua mão hoje, como eu a fiz atravessar lutas e mais lutas e estar aqui em uma posição de honra, diz o Senhor, nas tuas mãos eu estou segurado. O Senhor diz assim: todas as vezes que as tuas forças desfaleceram, eu fui a tua fortaleza, mulher. E o Senhor diz assim: há um tempo de descanso para a tua alma. Há um tempo de gozo, de júbilo, que o Senhor preparou e reservou para você. Porque Deus essa noite visita os traumas da tua vida, e Ele resolve dilemas que nunca foram resolvidos. Tomei camanacandarácia. Há um mover de Deus de dentro para fora. Há um mover de Deus dentro da tua alma. Porque quem olha para o corpo parece que está tudo bem, mas a alma carrega feridas. E diz o Senhor que esta noite eu estou estancando, eu estou sarando, estou liberando sobre o teu coração alegria que jamais tu viveu. Diz o Senhor que ainda este ano, marca na tua agenda que ainda este ano a viagem vai acontecer, a alegria vai romper na tua alma, diz o Senhor dos Exércitos. Esse irmão grandão, vem aqui na frente. O senhor pode vir acompanhada também, irmã. Eu quero orar por todos, irmão. Eu tenho 5 minutos ainda. Vem cá, irmão Eufrânio. Vem cá. Coloca a mão sobre os ombros deste homem. Porque eu vejo um chamado para a obra. Porque eu vejo um ministério. Canabria, Sébia, Candaraia. O Senhor diz assim que as coisas começarão a romper e a fluir na tua vida a partir do momento em que tu mergulhar na dimensão que eu te escolhi para viver. Tu lá manda canta, eu te vejo de gravata, eu te vejo de terno, eu te vejo servindo na casa de Deus. E o Senhor diz assim: é tempo de se achegar a mim, é tempo de se colocar na posição, porque quando tu se disponibilizar na minha obra, eu farei fluir na tua vida. Diz o Senhor que a tua área financeira romperá, as coisas fluirão mais e mais a ti, homem. Por muitas vezes tenho eu falado contigo. Fecha os teus olhos, igreja. Pai, eu estou aqui diante de um povo. Eu estou diante de pessoas que representam familiares.
São pessoas, meu Deus, que estão aqui como aquela multidão o dia todo, te ouvindo, se alegrando com o Senhor. Mas na vida da família deles, Senhor, alguém que se encontra do outro lado, não está aqui, está do outro lado, vivendo uma vida imunda, uma vida promíscua, uma vida, meu Deus, de vergonha, de decepção. É uma vergonha para o pai, é uma vergonha para a mãe, é uma vergonha para essa família. Mas hoje eu quero decretar e declarar no nome de Jesus: liberta aquela vida, liberta aquela alma, liberta essa família. Onde manda calabanda calamanda sure camandácia, terá manda calamanda canto, limite calabanácia, de calamanda sure canto, remi calamarrácia. Terá manda, abraça essa mulher aqui. Abraça ela, porque Deus hoje está quebrando uma opressão na tua vida. A tua vida até agora tem sido amarrada, os sentimentos destruídos, deturpados, mas o Senhor hoje está pondo um ponto final nesses grilhões. Tudo aquilo que tranca a tua alegria, tudo aquilo que sufoca a tua alma, que te mantém cativa, refém da mesma situação, parece que a história só se repete. Mas Deus hoje está rompendo, Deus hoje está dando brado de libertação na tua área sentimental. Recebe o livramento de Deus, recebe de Deus. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, receba milagre, receba agora restauração, receba cura, receba saúde. Tamana calabana calamana suri calabanácia. Derramai anda canto, nemihai, decai, derrácia. Lamancho, nemeia, candarava suri, candaralahashi de canto. Deramanda calamandara suri canto. Coloca a mão no coração. Diga a Deus, diga a Deus, Deus vai. Diga a Deus, vai lá onde eu não posso ir. Diga, Deus, toca onde eu não toco. Diga, liberta minha família, liberta o meu povo. Deus, restaura a sanidade espiritual deles, restaura-os diante de ti. Pai, no nome de Jesus, eu quero declarar e decretar o teu milagre, em nome de Jesus, amém? Olha para mim aqui, irmãos, olha para mim aqui, olha para mim. Tem alguém que deseja aceitar Jesus, reconciliar com Ele? Ninguém volte. Olha para mim aqui. Jesus reconcilia. Jesus, Ele nos acha. E essa noite é a oportunidade. Se tem alguém que está afastado, se tem alguém que se encontra com a mente acusando, e você entende que hoje precisa tomar uma posição. Tem alguém? Eu tenho 28 segundos. Tem alguém? Levanta a tua mão e diga: pastor, eu preciso reconciliar. Todos já são? Que Deus abençoe. E eu agradeço a oportunidade no nome de Jesus.